2 anos, era servente de pedreiro. Ele estava com um amigo ali às margens da rodovia, né, fazendo vídeos empinando a motocicleta em que eles estavam, portanto, pilotando. Até que no vídeo, que circulou inclusive nas redes sociais, em um determinado momento, já no final do vídeo, mostra que uma viatura com a guarnição, né, da Polícia Militar chega para fazer, portanto, toda a abordagem do Emerson e, claro, também do amigo. O que teria motivado, né, de acordo com informações da própria PM, foi que o veículo, né, possuía as mesmas características apontadas por populares de uma moto que havia sido roubada ali pela região. Então, ao os agentes observarem as características da motocicleta, rapidamente eles, claro, foram fazer a investida, como faz parte do protocolo do trabalho deles, né? Bom, e aí a informação, de acordo com a PM, é que o Emerson, ele reagiu à abordagem, ele não respeitou, abriu em fuga, né, tentou fugir do local e foi a partir daí, né, que ele foi alvejado, ou seja, ele levou alguns tiros por conta dos agentes, que eles perceberam que o Emerson, de acordo com o que estava no relatório apresentado pela polícia, né, ele tentou sacar uma arma, colocou a motocicleta por cima dos agentes da polícia e nessa tentativa de sacar a arma, a polícia já estava preparada e rapidamente reagiu, desferindo esses tiros contra o Emerson. Ele rapidamente, né, foi socorrido e encaminhado para a Clínica da Saúde, que fica na sede mesmo do município de Japaratuba, onde ele recebeu os primeiros socorros e todos os cuidados necessários para um pronto restabelecimento, o que não aconteceu. De acordo com a Polícia Militar, que teve um detalhe importante no relatório que foi apresentado pelos agentes, eles informaram que a moto possuía algumas irregularidades. E também foi apreendida, né, com a motocicleta, a arma, um revólver calibre 32, além de também 2 manifestações. O que, claro, gerou uma grande inconformidade por parte da população, dos moradores, parentes, familiares e amigos. O caso aconteceu no sábado. No domingo pela manhã, uma grande manifestação veio a acontecer, sendo bem preciso, ali no quilômetro 47 da BR-101. Populares atearam fogo, né, em pneus, pedaços de madeira, de folhas, no meio dessa rodovia, para que os carros não passassem. Então foi uma manifestação que durou aí cerca de 5 horas, impedindo, né, a passagem do trânsito em uma das rodovias mais importantes que nós temos, que corta de fato aqui o estado. Também, né, foi registrado um protesto com menores proporções, lá mesmo na rodovia Reinaldo Moura, onde equipes da própria Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros também precisaram se deslocar para que atuassem lá no local. Aí a gente também vai ouviu, né, a outra versão dos parentes, dos familiares do Emerson. Segundo a irmã dele, a irmã do jovem, a Wellen dos Santos, ele estava acompanhado de um amigo, né, lá na rodovia, que era o momento exato em que eles estavam empinando a moto, que a polícia considera como uma direção perigosa. E afirmou também, eu estou lendo aqui inclusive o que foi dito por ela na íntegra, afirmou que o irmão não estava armado e que o único equipamento que ele portava era o celular, que inclusive estava sendo utilizado para filmar ele empinando no meio da rodovia. O corpo do Emerson, ele foi sepultado ainda na tarde do último domingo. Desde ontem nós tivemos acesso a um vídeo, que é o que nós vamos apresentar para quem está do outro lado da tela nesse exato momento. E desde ontem a gente tem estudado, né, todas as minúcias, o que acontece precisamente neste vídeo, que foi inclusive gravado por um dos agentes que fazia parte da guarnição que fez a abordagem que tirou a vida do Emerson. No primeiro momento, só narrando inicialmente o que vai ser dito aí nesse vídeo, o agente ele chega na clínica minutos depois do jovem, o Emerson, ter dado entrada após ter sido baleado.
Logo na entrada da clínica, a irmã dele, a Wellen dos Santos, recebe esse agente. Nas suas características, ela estava realmente inconformada, apresentava nervosismo, ansiedade, e ao lado dela também estava o jovem, que inclusive serviu como testemunha, né? O jovem, um amigo do Emerson, que também estava com ele filmando o exato momento em que acontecia essa abordagem policial. E aí ele tenta se explicar, tenta se justificar que a polícia estava fazendo o trabalho dele, mas há algumas controvérsias na fala do PM em relação a essa abordagem do caso Emerson. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. A gente ia só orientar, como é de costume ali no prato, o pessoal fala isso. Mas ele aqui estava na hora e ele viu. O que foi que ele fez? Ele viu. Você ficou parado. E o que foi que ele fez com a gente? Fez o quê? Quase passa por cima do nosso comandante. Ele deu uma doida nele, rapaz. Uma doida nele. Ele acelerou. Na hora que abriu a porta, o nosso comandante, ele passou. Se ele não fecha a porta, tinha atropelado. Oi? Mas escute. Já resolvi aqui. Eu tô aguardando pra... Entendeu? Ele podia até correr, direito dele. Eu acho que ele tá bebendo, não? Não tá bebendo não. Nós não pra tomar um... Eu acho que é a questão da moto. Também, que a moto... Mas escute, ele pode até correr. Como é o seu nome? Welly. Ele poderia até correr, é direito dele correr. E o da gente ia atrás. O problema foi que ele quase atropela um policial. Eu peço a Deus que seu irmão fique bem, cara. Mas foi muito... Oi? Nem a gente sabe, a gente já pegou ele e já veio direto pra cá. Oi? Rapaz, ele tá com a camisa ensanguentada, tu sabe o local que pegou. Foi meio que no susto. Na hora que ele veio, entendeu? Isso é dor de cabeça pra todo mundo, pô. A polícia tá aqui pra isso não. Entendeu? É porque vocês não têm os dados, mas aqui em Japaratuba, São José e Pirambu, o que mais tem é roubo de moto, ladrão, tráfico de drogas. Só que não, em todo lugar, né? Entendeu? Bom, e a partir daí vão algumas avaliações em relação ao que é dito neste vídeo. No primeiro momento ele fala, né, sobre essa justificativa, né, que o Emerson teria acelerado a motocicleta, que quase passa por cima do comandante ali que era responsável pela guarnição. Num determinado momento, muitos moradores também relataram, né, e ficaram indignados em relação a essa questão da arma. A irmã disse que ele não tinha nenhuma arma, nenhum revólver, nenhuma munição. Mas então, cadê onde estava o local exato dessa arma? Onde estavam também essas munições? Né? Eles ficaram inconformados porque não foi apresentado o local específico em que estava. Mas eles acrescentaram essas informações no relatório, né, que faz parte aí que a gente chama de ROP, né, do relatório apresentado pela própria polícia em relação ao que acontece, dos protocolos que são utilizados durante uma abordagem. Um outro questionamento, já ao final do vídeo, é a preocupação mesmo dos familiares em relação a onde esse tiro havia sido acertado. Eles não sabiam e simplesmente disseram que a camisa dele estava completamente ali ensanguentada e que não sabia ao certo a quantidade de tiros que tinham sido deferidas e quantos tiros tinham sido acertados em relação ao Emerson. Nós, claro, buscamos um posicionamento da própria Polícia Militar aqui do estado de Sergipe e a PM confirmou que o caso será apurado pela própria Corregedoria e, como medida administrativa, os militares já foram afastados das suas atividades operacionais até a conclusão das investigações. Mariana. Nossa, Vinícius, quanta informação. Eu te agradeço, viu? Pela clareza, por ter analisado tudo para a gente. É realmente difícil da gente acreditar nessa situação, porque a versão dele foi filmada, né? Pelo menos a família tem isso aí.